de como lidar com essas questões da adolescência, você como mãe, como que você faz para poder conversar, se entender e voltar a ter conexão com o seu filho, que muitas vezes você tem quando eles são menores, mas a adolescência parece que tem um muro, né? Que sobra um muro de rompimento entre nós. E aí a pergunta é, o seu filho te procura para desabafar por alguma questão que acontece. E o que você faz? Como que você age diante disso? Primeiro, sinta-se muito feliz quando o seu filho ou sua filha chegar e querer desabafar com você, porque a adolescência, a gente já conversou bastante sobre isso, é uma fase que eles estão no distanciamento e que muitas vezes eles estão meio arredios e eles não querem muito se abrir, muito falar do que estão sentindo. Então, às vezes, quando eles sentem a confiança interna de se abrir com você, de chamar você para conversar, isso é uma grande vitória. Uma grande vitória. Mas, infelizmente, acontece em milhares de situações. 8 a cada 10 jovens relatam isso para mim antes dos pais terem essa consciência. Que eles vão e falam, vão contar uma história, sei lá. A menina chega e fala assim, mãe, a fulaninha de tal, sei lá, a Bianca. A Bianca falou de mim, umas mentiras de mim na escola de novo. Eu fiquei muito chateada. Ela chegou meio cabisbaixa e perguntou, o que foi, filha? Ela, não foi nada. O que foi, filha? Nada. Aí você pergunta de novo, aquele coração com empatia, nada. E aí ela desabafa e fala isso. É você, num rompante de fúria, tipo, meu Deus, mexeram com a minha menina. E de novo essa menina que toda vez fica falando dela. E que coisa mais chata. Isso já aconteceu com uma cliente minha. Eu tô trocando os nomes, mas foi um relato dela. E ela olhou pra mãe dela e falou assim, mãe, você realmente não me entende, né? Saiu chateadíssima, mais do que ela já tava, entrou no quarto dela e ficou quieta. Aí a mãe pôs a mão na cabeça e falou assim, ai meu Deus do céu. Fui tentar falar, lógico que não tinha mais diálogo. O que acontece nessa situação? A gente precisa entender que nós pais, a gente tem uma consciência, a gente já tem raciocínio e já tem argumentação dentro da nossa cabeça. A gente já sabe e muitas vezes a gente consegue cair de novo nessas enrascadas de amizade. Os jovens, eles estão nessa construção social e mental. Então é óbvio que o amiguinho vai fazer a mesma coisa 1 milhão de vezes, ele vai fazer 1 milhão de vezes a mesma coisa. E saiba, ele já sabe que você avisou. Ele já tem consciência que você já tinha avisado para ele que isso poderia voltar a acontecer e aí ele foi, confiou e de novo essa confiança foi quebrada. Então você pontuar isso, você não está ajudando. Pelo contrário, você está afastando ainda mais eles de você. Porque ela sentiu confiança de falar, de colocar para fora e você vai e fala quase, eu avisei e você fez de novo. O que a gente tem que, como pais, se colocar no papel dos nossos filhos e entender a cabeça deles quando a gente tinha essa idade. Não adianta a gente querer que eles pensem como nós pensamos hoje, com toda a bagagem, todo o embasamento, toda a vivência, tudo que a gente aprendeu na vida. É muito diferente. Não tem como ter esta cabeça com 13, 14, 15. E quando a gente se coloca à disposição desse assunto, de qualquer coisa que eles venham desabafar, entendam, a maioria das vezes o que eles mais buscam é um ouvido. É alguém que ouça o que eles têm para dizer e que não julgue, não saia falando um monte de verdades, que nem eles gostam de falar assim, ficar cagando regra. É desse jeito que eles ficam. Porque eles já têm consciência que a gente sabe mais que eles, já sabem tudo isso, não precisa ficar pontuando isso dentro deles. Então, aconteceu essa situação, o seu filho ou a sua filha chegou para você, quis desabafar, quis conversar. Lembra que a gente falou sobre a escuta assertiva? Preste atenção no que ele está falando com você. Escute, ouça verdadeiramente dentro do seu coração que você virou para dizer, eu sei, gente, que tem hora que alguém faz uma coisa com o filho da gente, a gente queria era voar no pescoço desse cidadão ou dessa cidadã que tá machucando, que tá ofendendo, que tá mexendo com o filho da gente. Eu sei, eu sou mãe, eu sei como é que funciona. Mas naquele momento eu tenho que me colocar como uma pessoa que ele escolheu para desabafar.
E se eu trago toda essa passionalidade, não sei nem se é esse nome que fala, ser passional, sabe? De é meu filho, eu tenho que defendê-lo de todos os males do mundo, eu não estou ajudando. Eu estou apenas colocando um peso ainda maior dentro dele. Então, nesse momento que ele vem com uma questão, se livra do julgamento, se liberta disso e ouça genuinamente o que ele ou ela tem para dizer para você. Você vai ouvir tudo o que tem para dizer, tudo o que está desabafando. Depois que você ouviu, você vai trazer para ele a consciência da situação. E consciência não é apontar o dedo na carinha dele e falar um monte de coisa. É simplesmente chegar nele e falar assim, tá, filho ou filha, eu entendi. E como que a gente pode resolver isso agora? Como que a ação que a gente pode tomar diante desse cenário que possa te ajudar a resolver isso? Esse é o tipo de questão que a gente tem que trazer para ele. Nós somos pais. A gente tem que aprender a trazer para dentro dessa cabeça argumentação, trazer raciocínio e trazer meios de lidar com as suas situações. A gente está construindo uma memória de discernimento, de realmente crítica, de construção de argumentação dentro desse cérebro. E se a gente fica entregando as respostas, a gente não trabalha isso dentro deles. A gente tem que questioná-los para que eles encontrem essas respostas, porque assim ele consegue trabalhar o cérebro dele para poder sair das lascadas que ele vai ter na vida. Você não vai estar com ele a vida inteira. Ele vai ser um jovem de 25 anos e você vai estar resolvendo? Não. É nesse momento que a gente começa a estruturar este cérebro desse adolescente. Vai ter situações que, mesmo você tendo clareza do que aconteceu, esse tipo de pergunta não cabe. Muitas vezes a única coisa que eles querem é conversar e chorar. Eles não querem falar. Então, nesse momento, o que você faz? Dá colo, porque não existe colo mais gostoso do que colo de mãe e de pai. E você vai ouvir, você pode até perguntar o que a gente pode fazer para você, o que você pode fazer para poder resolver isso. Ele fala, nada, eu só quero ficar aqui quietinho, chorando. Deixa chorar. Deixa pôr para fora. Deixa esse sentimento vazar. Ele precisa colocar aquilo que ele está sentindo para fora. E às vezes ele vai colocar para fora falando e às vezes ele vai colocar para fora chorando. É dessa maneira que ele vai lidar com a questão dele a princípio. Então, esse assunto que eu trouxe hoje é por conta de algumas perguntas que vieram no bloco de perguntas que vocês fizeram e para poder mostrar que quando eles querem conversar, quando eles querem desabafar, livre-se do julgamento. Basicamente, esse é o grande toque que eu posso dar para vocês para um relacionamento muito mais harmonioso. E muitas vezes não é falar, não é ouvir a nossa voz que eles querem apenas falar e que a gente dê um colo, que a gente dê um afago, que a gente se coloque numa escuta adequada e vire para ele e instigue a achar as respostas. É óbvio que vai ter momento que eles vão virar e falar assim, mas eu queria uma resposta, eu queria que você me ajudasse dando a resposta. E nessa hora você fala, filho, você é muito inteligente, você consegue, e eu tô aqui para estar junto com você para poder encontrar essa resposta. Você não vai estar sozinho encontrando, estaremos juntos, porque você é capaz de encontrar dentro de você. Porque o cérebro, ele tem uma parte dele que ele tem que ser congruente com o que ele sente. A gente já conversou muito sobre isso. E toda vez que eu sugestiono algo para alguém e ela não sente aquilo verdadeiramente, a probabilidade de ser feito é muito menor. Porque eu não quero ser mandado. Eu quero ter a minha própria opinião. Então, toda vez que eu faço uma pergunta e que essa resposta venha de dentro da pessoa, isso não é só com o filho, isso também é conosco. Ele consegue perceber que isso vem de dentro dele e fica muito mais fácil a resolução. E isso é muito importante para que os pais entendam o grande poder que vocês estão tendo, porque na adolescência, um filho que queira desabafar já é um grande ganho, porque muitos deles se fecham na ostra e eles não querem conversar com os pais. E você tendo este privilégio e não sabendo usá-lo, você está perdendo e ele está perdendo.
Vocês perdem confiança, vocês perdem convivência, vocês perdem afeto, porque ele vai cada vez mais se distanciando. Porque ele já sabe, ele vai, na cabeça dele vai ser assim: eu tô com problema, eu vou chegar na minha mãe, eu vou falar pra minha mãe, ela vai avisar que ela já tinha me falado, porque realmente ela já tinha me dito, e eu de novo fui vacilão, eu de novo entrei numa furada, então não vou nem falar, deixa pra lá. Como eu que vou ter que resolver mesmo, então não vou nem falar. E aí ele fica trabalhando com aquela dor, sem saber como lidar com ela, entra dentro da ostra e uma dor que muitas vezes numa conversa, num desabafo, num colo que você fosse dar para ele, ou numa questão que você trouxesse, numa pergunta e não numa afirmação, numa acusação que você trouxesse, tiraria ele dessa dor de uma maneira muito mais rápida, porque ele ia ter o insight muito mais rápido, ele fica afundado naquilo, porque ele fala, realmente não tenho ninguém, porque se nem minha mãe me ouve, eu vou falar com quem isso? E aí vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais distante, cada vez mais distante.